Bom, vamos lá. Maio é um mês que na nossa tradição a gente sempre celebra o mês da família. A gente sempre traz a memória e nesse dia que é especial, né, Dia das Mães também, eu queria falar então do relacionamento entre pais e filhos. Seja qual lado você estiver dessa equação, seja você pai, mãe, filho, enfim, né? Cada um de nós está relacionado de alguma forma nas conexões familiares que nós vivenciamos, seja como irmãos, como cônjuges, como filhos, filhas, primos, tios e por aí vai, né? Mas de todos os relacionamentos que a gente vive como família, nenhum é mais poderoso, vamos pensar assim, nenhum é mais forte do que aquele que a gente tem com os nossos pais. A mãe, o pai, seja a configuração que a família tiver, em alguns casos a mãe é o pai também, né? Em alguns casos o pai é a mãe, né? Então nós vivemos configurações ímpares nos nossos dias. Temos também aquelas pessoas que têm os seus cuidadores, que são pais e mães nessa situação, pessoas que perderam seus filhos, seus pais, aliás, né? Então, independente de qual relação, qual lugar você esteja nessa equação, é interessante a gente refletir sobre isso. Então, Efésios 6, eu vou ler do 1 ao 4, diz a palavra do Senhor: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito e pedimos que o Senhor nos dê a direção durante essa mensagem, durante esse mês, ao falarmos sobre família, seja a família nuclear, seja a família estendida, seja a família da fé, que nós possamos vivenciar aquilo que o Senhor tem para nós. Fala ao nosso coração, que o nosso coração seja a terra fértil, a boa semente do Teu Evangelho. Em nome de Jesus oramos. Amém. O fato é que quando a gente pensa em família, né, a gente sempre escuta aí a tradicional família brasileira, né, eu queria pensar com você que essa que a gente diz que é tradicional é aquela que a gente sabe que é unida então pelos laços do matrimônio, o pai, a mãe, 1, 2 filhos, né, que a gente chama de, na verdade, família nuclear. Mas tem também outras relações familiares, como eu falei no começo, outras relações que não deixam de ser família, por não serem nessa configuração. E tem algumas relações entre pais e filhos que não é por não serem biológicos, ou seja, a mãe que gerou a criança, o pai, né, que estava ali, que foi o progenitor biológico, que necessariamente não deixa de ser família, né? Existem laços que são muito mais fortes que o sangue. A gente sabe que existem aquelas pessoas que adotam crianças e que geram, a gente costuma falar no coração, né, essas crianças, e que não deixam de ser família, que não deixam de ser pai e mãe por causa disso. Então, o que eu queria trabalhar hoje aqui é a concepção de família no sentido do coração, no sentido de quem realmente, que mãe a gente é, que pai a gente é, que filha a gente é, para as pessoas que nós nos propomos a caminhar juntos como família, seja ele biológico ou seja ele por adoção, eu tomo para mim a prerrogativa de ser pai e mãe de uma criança, de ser filho. Quantas pessoas a gente não considera como pais e mães que ensinaram coisas para nós valiosas ao longo da vida? Então, o fato é que quando a gente pensa em família, nós como cristãos, nós precisamos ter em vista a ideia de uma família forte. E aí uma família forte, dando uma pesquisada por cima, assim, a gente poderia dizer 6 características básicas dessa família, então, fortalecida, dessa família que tem Cristo como centro. Primeiro, ela tem um comprometimento mútuo com a família. Um se compromete com o outro. Segundo, a gente investe tempo juntos em ser família. Terceiro, a gente tem uma boa comunicação.
Quarto, a gente tem uma atitude de gratidão mútua. Quinto, a gente tem um compromisso espiritual partilhado, um ora pelo outro. E também a capacidade de resolver problemas em época de crise. Então, uma boa família cristã, uma família forte, precisa ter essas 6 características. Então, o nosso objetivo ao longo desse mês é pensar em algumas possibilidades, em algumas situações, como a gente pode fazer com que esses 6 itens se façam presente na nossa caminhada de fé. A família, ela nos ensina, apesar dos defeitos, problemas, das crises que possam existir, que no final das contas o amor prevalece, pois nos ensina ingredientes fundamentais para se viver. É na família, na primeira instância, que a gente aprende a se comunicar, que a gente aprende a aceitar o outro e que a gente aprende a perdoar. Então, uma família, por mais imperfeita e complicada que ela possa ser, ela é e deveria ser um porto seguro diante das tempestades da vida. Sabe aquela história? Eu posso falar mal da minha família, os outros não. Ela pode ter N problemas, ser o mais complicado possível, mas ela é, em certa medida, para cada um de nós, as pessoas que a gente conhece, a referência que a gente tem no nosso porto seguro. Quando a gente pensa, então, na relação específica de pais, mães e filhos, nesse ponto a gente tem uma igualdade básica, assim, que nos nivela a todos. Não importa se você é rico, se você é pobre, quem você quer que seja, todos nós viemos ao mundo da mesma maneira. Todos nós tivemos, assim, a concepção básica, uma célula materna e uma célula paterna que se uniu formando um indivíduo que nasceu e pronto. Esse é fato. Isso é comum a todos nós. Ou seja, a nossa vida, a nossa sobrevivência dependeu de alguém cuidar de nós. O ser humano é o único animal na natureza que nasce, um dos únicos, não o único, mas é o que mais depende dos seus pais no primeiro momento de vida. Você vê vários outros animais que quando nasce, já nasce andando, consegue se virar, arrumar comida sozinho. A gente não. A gente é totalmente dependente, Alguns vão ser dependentes por toda a vida, diga-se de passagem, mas vamos pensar na limitação da sobrevivência. O que nos difere de outros animais é o quê? A nossa racionalidade e os nossos filhotes. Porque sem exceção, a gente se relaciona com os nossos pais durante toda a vida. A natureza não. O bichinho nasce, precisa ali do pai, da mãe ou da mãe durante um tempo, mas logo ele se torna autônomo e vai tocar a sua vida. Nós não. Em última instância, a gente vai ter um relacionamento com os nossos pais. Vamos pensar aqui na idealização da maternidade, da paternidade por toda a vida. A gente sabe que, infelizmente, não é a realidade de vários que a gente conhece e talvez a nossa própria realidade. Mas, a priori, é isso, Os nossos pais não estão sobrando na nossa vida. Eles fazem parte do nosso ciclo de pessoas com quais a gente se relaciona. E talvez o que nos entristeça é que algumas vezes entre os seres humanos também exista não só o não relacionamento com os pais, como também a negação dos pais. E o contrário também, dos filhos em relação aos pais. É algo que teoricamente não deveria acontecer, mas acontece. Devido ao nosso mundo caído, a gente vai ter situações em que os pais não vão querer cuidar de seus filhos, a gente vai ter realidades de alienação parental, de alienação, tanto o pai quanto a mãe, se encaixa aí, que não vai querer saber do seu filho, que não vai cuidar do seu filho, que vai terceirizar isso, que vai deixar o filho para ser adotado. E por outro lado, a gente vai ter pessoas que vão realmente adotar e receber essas crianças
como seus filhos verdadeiros e vão seguir a vida assim. O fato é que essa nossa natureza, toda essa realidade, às vezes faz a gente desacreditar de algumas coisas. E como cristãos, a gente muitas vezes anda mais no modo de pensar do mundo do que no modo de pensar bíblico. E aqui o meu convite para nós essa manhã é olhar a maternidade a partir de uma perspectiva bíblica. E a primeira coisa que Efésios vem nos orientar, porque se você olhar um pouquinho antes do livro de Efésios, tem uma lista de várias questões domésticas que Paulo tenta organizar. Essas listas, que a gente chama de listas domésticas, eram muito comuns no primeiro século. E ele vem orientar, então, as pessoas como fazer essas relações, sejam de marido e mulher, de escravo e de senhor, e também de pais e filhos. Então aqui a gente tem, eu pesquei aqui esses 4 versículos dessas listas que a gente chama. Mas tem uma coisa que quando ele começa a falar sobre essa lista, é muito importante, eu queria falar para você, que é a partir desse olhar que a gente vai ler essas listas. A gente vai ler essa lista, mas todas as outras. E aí eu quero que você preste atenção, que é o que ele chama de estar em Cristo. É a partir dessa observação, essa é a chave para todos os relacionamentos que ele aborda em Efésios. Ou seja, em Cristo, porque o que é estar em Cristo? Estar em Cristo é ter a vida transformada. A gente cantou, né? Jesus Cristo mudou o meu viver. Que mudança é essa? É uma nova vida. A gente tem a partir de Cristo e estar em Cristo uma nova humanidade, uma nova forma de viver a vida, uma nova forma de nos relacionarmos com as outras pessoas também. Por quê? Lembre-se, qual era a lógica da antiga aliança depois do pecado? O ser humano pecou, estava afastado de Deus, ele vai buscar então cumprir a lei para se aproximar de Deus. Em Cristo não. Cristo então cumpre essa lei, e a partir de Cristo então a gente tem então uma ponte direta com o Criador. A partir dessa ponte direta a gente tem a referência de quem Cristo é como ser humano para vivermos as nossas vidas. Ele nos salvou, Ele nos libertou para dar essa nova vida, para que essa nova vida reflita no nosso viver comunitário, na forma também como nós vamos viver a nossa realidade familiar, na forma como a gente vai trabalhar, na forma como a gente vai ser filho e na forma como a gente vai ser mãe, como a gente vai ser pai. Então, quando a gente lê esses 4 versículos, se eu esquecer dessa primeira prerrogativa de estar em Cristo, vai virar mais um mandamento para se cumprir. E a gente vai falar mais sobre o mandamento mais para frente. O fato é que em Cristo nós temos uma relação de amor, perdão e graça. De Deus conosco e assim, verticalmente, e assim o quê? Que sobressai horizontalmente na minha relação com o outro. Em Cristo eu sou uma nova criatura. E a partir de ser uma nova criatura, eu me relaciono com os outros sendo essa nova criatura. E uma vez então estando em Cristo, a palavra que a gente leu convida a nós fazermos 3 coisas. Hoje vai ser bem presbiteriano, 3 pontinhos, hein? Obedecer, honrar e não provocar. O primeiro, obedecer. Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isso é justo. A palavra então obedecer vem da raiz da palavra ouvir. O obedecer humano está ligado à comunicação, falar e ouvir. Por isso que é tão importante a comunicação para a gente. Quem nunca falou, né? Meu filho não quer me ouvir. Às vezes eu falo para Esther, qual parte do que a mamãe falou que você não entendeu, que você não ouviu? É uma queixa que a gente sempre tem, né? Meu filho não me escuta, ele não me ouve. Meu filho é surdo, parece que está surda essa criança. Quando é adolescente fica mais surdo ainda, né? O fato
fato é que, para nós, o ouvir, e aqui a gente usa como sinônimo, mas é um pouco diferente. Ouvir é o ato mecânico da audição, tá? Eu ouço as coisas, né? Eu faço audiometria para ver se a minha audição tá boa ou ruim. Mas quando a gente fala em escutar, é um pouco diferente. Eu posso ouvir uma coisa, mas eu não posso necessariamente escutar aquilo. Porque escutar demanda atenção, distinção. Demanda o que? Eu entender o que eu estou ouvindo. Então, vê aí, tem uma diferença entre ouvir e escutar. Eu posso ouvir, mas escutar é outra coisa. Então, esse filhos obedeceis aqui pressupõe o quê? Eu escutar o conteúdo, assimilar e colocar em prática. Então, obedecer é o quê? Ouvir, escutar e colocar em prática. É como se tudo isso estivesse dentro do pacote, sabe? Porque então, se ele não obedece, na verdade, ele pode ter ouvido, mas ele pode não ter escutado. A gente poderia dizer então que ele é surdo de vontade. Ele não quer fazer aquilo, ele não quer colocar em prática. E isso não permite um diálogo, a comunicação falha. Se eu não escuto, eu não consigo me comunicar. Se o filho não ouve, ele não obedece. E aí a obediência proposta aqui por Paulo não deve fluir só do sentimento, porque a gente pensa, né, tem que ter um sentimento de amor, de gratidão, de estima pelos pais. Não. Embora as nossas motivações elas sejam importantes, Deus não ignora o que a gente sente, nada disso. Mas o que? O que ele convida aqui? Que isso deve ser movido pela relevância devida ao Senhor Jesus. O filho vai escutar se ele está em Cristo. E aí talvez você diga para mim, não, mas o filho está em Cristo, a culpa é dos pais. Tem pai que é só Jesus na causa, né? Que mais confunde que atrapalha, que piora as coisas, né? Só que a gente esquece de uma coisa: esses pais estão em Cristo? Porque eles podem estar falando várias coisas e que podem ser boas, mas não necessariamente de acordo com o que Cristo quer. E por isso que muitas vezes, estando o filho em Cristo, às vezes ele vai obedecer, às vezes alguma coisa que assim, não faz sentido, mas eu vou respeitar, vou fazer, isso aí não vai mexer com o meu brilho, porque o meu orgulho não está em ser alguém, mas está no que Cristo fez, então é Cristo que tomou sobre si. Mas também a gente sabe que tem ordens que os pais vão dar que não fazem o mínimo sentido, nem bíblico e nem da vida, mas porque eles não estão em Cristo. Então, em Cristo é o filtro. Esse é o filtro. Então, obedecer pressupõe também o quê? Confiança. Então, eu ouço, eu escuto, eu realizo se existe uma relação de confiança gerada, e essa confiança é gerada com o tempo. Num ambiente de diálogo franco, aberto, respeitoso, num diálogo onde quem participa? Cristo. Porque ele está acontecendo em Cristo. Então, uma relação entre pais e filhos no Senhor, ela acontece também a partir do chão da comunidade. Por isso que é tão importante a gente se reunir em culto, a gente buscar a Deus, a gente compartilhar as dificuldades da maternidade, da paternidade. Porque cada um vai falar das suas dificuldades. Uns estão há tempos sendo mães e pais e tementes a Deus, buscando no Senhor fazer isso da melhor forma possível, vão poder dar pra gente direção. Outros, como eu, estão começando. E nisso, um vai ajudando o outro. Sabe aquela história de rede de apoio, que agora é tão, tão falado, tão dito por aí? Já acontecia na comunidade de fé há muito tempo. Um ajuda o outro, um dá suporte para o outro, um compartilha com o outro as suas lutas, as suas dores, as suas dificuldades.
vão ensinando como apoiar, como perdoar, como se aceitar em Cristo. E vai ter membro resistente? Vai, sempre vai. Tem gente que está na igreja, mas não está em Cristo. São coisas diferentes. Não é ainda uma pessoa transformada. Ainda não teve de fato uma experiência com esse Deus que mudou a sua vida, que transformou o seu coração. Mas que bom que está no lugar certo procurando isso. De todos os lugares que uma pessoa pecadora poderia estar, a igreja é o melhor lugar. Estamos nós aqui, então, qual pecadores iguais, se não às vezes piores, porque a gente acha que a gente se aceitou Jesus e a gente está melhor. A gente só aceitou Jesus, mas não deixou Ele ser Senhor sobre as nossas vidas. Ele nos salvou, mas ainda não exerce senhorio. Estar em Cristo é permitir que Ele exerça esse senhorio. Então, talvez, a gente sabe que vai ter casos de abandono. Abandono de pais, de filhos dos seus pais por amor a Cristo, de pessoas que vão ser missionárias, que vão para longe, que vão pregar o Evangelho. Mas nem por isso Deus vai deixar esses pais sem assistência. E aí entra aqui o segundo ponto, que é o honrar. Honrar diz respeito a isso. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento, que tem promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Será que essa promessa, de que vá bem e tenha vida sobre a terra, é uma espécie de prêmio para aquele que cuida bem do seu pai e da sua mãe, que trata bem? Se você for bem comportado, você vai ganhar vida longa. Isso parece coisa de Papai Noel, né? Se você se comportar bem o ano inteiro, no final você ganha um presente. E aí eu queria olhar para você a referência que ele faz aqui, que é dos mandamentos, do mandamento que está em Êxodo e Deuteronômio. O quarto mandamento, ele tem uma promessa de vida longa, em Êxodo 20, verso 12, e de vida boa, em Deuteronômio 5,16. Qual que é a ideia? É a idade avançada com qualidade de vida. É o que todo mundo espera, é o que todo mundo quer. Vida longa e boa é prometida àqueles que honram seus pais. Pois bem, vamos lá. O que é honra? Honra é dar crédito, merecimento, é exaltar, levar às alturas, é glorificar. Assim, esse mandamento ele pode parecer prisão para alguns. Como assim? Eu vou dar crédito para uma pessoa que não foi um bom pai, não foi uma boa mãe? Que loucura é essa? E aí eu quero pensar umas coisas com você nesse sentido, para que haja cura de algumas relações difíceis, né? Ou que seja o start para a cura, não quero ser pretensiosa assim. Mas existem atitudes que ajudam a construir um bom relacionamento entre pais e filhos. Sim, a gente deve honrar, a gente deve merecimento, a gente deve servi-los, a gente deve buscar obedecer, né? Ouvir, escutar e fazer aquilo que eles falam. Devemos amar, devemos querê-los bem, mas convenhamos que são atitudes difíceis para algumas pessoas. Amar e querer bem é difícil. E como servir e obedecer? Pesado. Para alguns é muito pesado isso. Quando a gente lê o mandamento, a gente entende ele como regra. E ele é a primeiro momento, tá? Mas ele vai além da regra. E é isso que eu queria pensar com você hoje, porque ele é uma via de mão dupla. Ele não é só, não diz respeito só aos filhos. Ele diz também o que os pais devem fazer. Se você buscar o contexto dos mandamentos, eu queria lembrar com você o que acontecia na antiga aliança. Porque quando Deuteronômio, Êxodo vai falar sobre esses mandamentos, ele começa: escute Israel, chamar Israel. Lembra? Escutar é o quê? Entender e aplicar. Ou seja, e aí era o que? Aí vinham os mandamentos. Então os pais deveriam escutar e cumprir aquilo, mostrar para os filhos como deveria fazer. Basicamente é isso. Então na antiga aliança eles precisavam buscar Yahvé, né, o eu sou, o Deus eterno,
e se relacionar com esse Deus para então poderem ser bons pais e boas mães. E sabe o que é interessante? O mandamento ele não mudou, porque na nova aliança a gente tem essa relação executada de forma perfeita em Jesus Cristo. Ele se relaciona com Deus Pai, cumpre a vontade de Deus Pai, escuta, obedece, cumpre, executa então, para que a gente pudesse ter nele a referência. Então, para a gente ser um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, a gente acaba voltando para Cristo de novo. Por isso que o mandamento nesse sentido ele é uma via de mão dupla. Ele diz também respeito ao que os pais devem fazer, buscar no Senhor. Sendo assim, como é mais fácil servir e obedecer a bons pais? Porque esses pais têm referência em quem? No próprio Deus. E o que o próprio Deus faz? Ama e cuida. E aí, sendo então, a gente vai pensando como pais e mães, buscando no Senhor, tendo nele, a gente é uma referência de como lutar, de como respeitar, de como trabalhar, de como cuidar dos filhos. E aí, com certeza, tudo vai bem. E a gente vai ter uma longa vida na terra. E eu não sei se você percebeu como isso muda a situação. Porque como esse quarto mandamento, ele deixa de ser uma lei simplesmente impostas aos filhos e vira uma promessa. Ele vira evangelho, ele vira boa notícia. Por quê? Porque se é mensagem de salvação, se eu tenho em Cristo a possibilidade, o que acontece em Cristo? Ele me amou, eu não merecendo. Meu pai e minha mãe não merecem, mas eu vou amá-los, porque eu vou estar amando a Cristo. E aí entra outra questão que eu não vou tratar hoje, que é a questão da nossa concepção de amor. Aí é outra história, né? Que aí a gente tem que ir lá, vai para 1 Coríntios 13, que vai mostrar pra gente como o amor é. Né? Eu sempre falo, amor não é sentimento, é ação. Então a gente pensa, mas eu não amo meu pai e minha mãe, eles são pessoas difíceis, eles me tratam mal. A gente pensa no sentimento. Mas na verdade o honrar pai e mãe, então passando para essa ideia de estar em Cristo e de amor perante Cristo, é a ação. É dar assistência, é ser realmente aquela pessoa que está ali se precisar. Não aquele sentido romântico de, me dá um abraço, meu pai e minha mãezinha. Né? Então eu vou honrar meu pai e minha mãe só exaltando, só glorificando. Só que aí, às vezes, quem já viu gente diz, nossa, que estranho, meio esquisito, porque vivem brigando, agora estão ali a gente não entende algumas coisas. E aí a relação do pai e do filho, da mãe e do filho, é Deus quem vai tratar. Mas que seja para a gente pensar que nós então, sendo nós os filhos que estamos em Cristo, a nossa atitude para com esses pais e mães que não estão em Cristo, seja o quê? De amor e respeito, de cuidado. Mas não é um amor como o mundo prega. Não falando que o amor eu só ouvia em canções que falavam de ilusão. O amor romântico que a gente tem por aí é uma ilusão. Ele é um fim em si mesmo, ele não sustenta, ele não enche o coração, porque é só Cristo que pode encher, é Cristo que dá sentido, que fortalece. Então, os filhos são convidados a obedecer no Senhor, estando em Cristo. Então, o primeiro mandamento a gente fala chamar Israel, do chamado então a obedecer eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Deus é o mesmo. Ele tira a gente da escravidão do pecado, nos dá uma nova vida, nos fortalece para que a gente possa então viver em liberdade no Senhor. Para que essa liberdade permita com que a gente ande leve pela vida, inclusive nos relacionamentos entre pais e filhos. Eu vou aprender a não criar expectativa em relação à minha mãe, em relação ao meu pai, se ela não está em Cristo.
Ele é um ser humano como eu, pecador, cheio de dificuldade, cheio de luta, mas que ainda não conheceu a Cristo. Eu vou começar a orar para que ele e ela conheça. É essa. Que é amor mais bonito que a oração. Então, filhos e filhas, e aí aqui eu vou pensar como cristãos, que a gente possa viver de acordo com o que Deus quer de nós. Você, na sua realidade, sabe como vai ser honrar seu pai e sua mãe. Busque ajuda se você tem dificuldade, né? Busque direção. E vale mesmo para as mães, pais, que são cristãos. É sério isso. A gente precisa também amar os nossos filhos tendo Cristo como parâmetro. E aí é desafiador. Porque se Cristo nos ama, porque Ele ama, a gente vai perceber então que com o tempo a nossa casa, ela vai ser um ambiente diferente. Eu lembro aqui da mensagem do Vitor, né, do filho pródigo, que o pai não somava crédito nem débito. E aí vale, eu sempre me faço essa pergunta, quando no maternar, quando a Esther está numa situação difícil, sabe quando você vai num lugar e aí a gente fala, não vou mais te trazer aqui. Aí eu sempre me pergunto, eu não vou mais trazer ela aqui por quê? Porque ela está sendo desobediente ou porque ela deixou de ser minha filha? Cara, isso me quebra. Porque é como se Deus falasse para mim, você acha que você é meu filho porque você se comporta bem ou porque eu te amo? Você é meu filho porque eu te amo. E quantas vezes você se comporta mal? E eu não somo isso na sua ficha. É isso. Então, se torna muito mais leve essa ideia de honrar pai e mãe, porque às vezes como filhos, a gente vive essa, não, mas meu pai e minha mãe não foram bons pais. No momento que eu mais precisei, ele me deixou na mão. Tá, você está tratando ele segundo você foi tratado ou segundo Cristo te trata? Segundo a nova pessoa e a nova criatura que você é em Cristo ou segundo aquele filho que você aprendeu a ser? Porque a gente aprende, a nossa tendência é replicar a mesma maternidade, a mesma paternidade que a gente teve dos nossos pais, seja ela boa ou ruim. Não vou entrar no mérito. Mas estando em Cristo, o meu filtro é outro. E eu vou sofrer por estar em Cristo. Eu vou sofrer por ser um filho, às vezes vou sofrer na mão, às vezes sim. Deus queira que não. E aí por fim ele termina com um alerta para os pais, né? Não provoca, não provocar. E vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Essa palavra mostra que o quarto mandamento não é uma via de mão única. Mães e pais também, num certo sentido, precisam honrar seus filhos. Porque tem filho que não vai ser fácil. Ele não vai ser do jeito que você quer. Ele não vai ser como você gostaria que fosse. Mas a gente vai o quê? Ensinar no Senhor. Disciplinar no Senhor. Para que a nossa mão não seja nem pesada demais, nem leve demais. Para que o Senhor nos dê orientação. E aí ele fala algumas formas, eu gostaria de pensar com você, algumas formas de provocar a ira nos filhos. Excesso de proteção, favoritismo, desestímulo. Não vem de fora, às vezes vem do próprio pai, da própria mãe. Isso irrita, causa dor, sofrimento, desrespeito às ideias, porque às vezes seu filho pensa diferente de você. Afinal, eles não são cópias da gente. Negligência é uma forma de provocar ira, pelo uso de palavras ásperas, por crueldade física às vezes, chega a ser não só psicológica, mas física. Tem pais que têm prazer em demonstrar uma certa superioridade, autoridade, uma força superior sobre a sua criança. Então, a educação que os pais cristãos, é importante a gente sempre pensar, porque a gente pensa na Bíblia, a gente quer impor ela para as pessoas, mas a gente precisa entender
que ela é uma regra de fé e prática para aqueles que estão em Cristo. Para nós, né, a educação dos nossos filhos, mesmo a disciplina, a severidade ou o castigo, seja o que for, tem que acontecer no Senhor. O Senhor é o nosso parâmetro. A comunidade, a família da fé, é onde a gente pode ter realmente subsídio para que isso seja feito em justiça, em respeito, em amor, em perdão. Porque às vezes a gente vai pesar a mão, achando que a gente está fazendo certo. E aí, conversando com outra mãe, você vai vendo que às vezes foi demais. Cada família é única, cada relacionamento é único. Mas é aqui no dividir o fardo que a gente consegue o quê? Se esmerando, sendo moldado. Porque o caminho da maternidade, da paternidade também é um caminho de santidade. Onde nós vamos ser extremamente testados. Dia após dia. Porque quem nunca ouviu, né? A gente que tem, eu falo como pastora, né? A gente sempre tem aqueles que a gente aconselha e fala assim, você não sabe a nova da minha mãe. Não, você não sabe a última do meu filho. É bem assim. Por quê? Porque nós somos seres humanos, estamos sendo moldados. Que a gente possa buscar no Senhor brandura na disciplina, na admoestação do Senhor. E é muito bom porque a gente precisa pensar que a gente como pai e mãe não é só prover alimento para os nossos filhos, mas também é prover alimento espiritual. Nós somos as referências para os nossos filhos de como nos relacionamos com Deus. Isso é muito sério. Era no Antigo Testamento, não mudou. Por isso, não provocar também os filhos é desafiador, porque nós somos seres humanos, nós ainda não estamos na completude dessa salvação, da santificação, nós estamos caminhando para tal. É fácil olhar para o seu filho e estar te desafiando. Ninguém gosta de ser desafiado, de ser confrontado. Ainda mais por um serzinho que acha que porque tem 4 anos, 10 anos, 15 anos, sabe mais que você. Que está aí vivendo há 30, 40 anos, 60 anos. Então, é desafiador e fazer tudo isso, fazer o paternar, o maternar no Senhor. Assim como o filho também é desafiador honrar o pai e a mãe. Assim como é desafiador obedecer. Tudo isso depende de um espírito quebrantado no Senhor. No Senhor. E eu queria concluir, ser um pouco pontual. Seria bom que tudo funcionasse bem, que não tivesse briga, que não tivesse choro, que não tivesse trauma. Mas que tudo, a gente sabe que não é assim que funciona. A nossa natureza quebrada nos lembra constantemente que a gente precisa consertar as coisas, que Cristo precisa vir consertar as coisas. Pelo amor de Deus, Senhor, Maranata! Como fosse bom que tudo fosse feito em amor, em respeito, em graça. Mas o que a gente mais tem são relações familiares disfuncionais. E talvez como mãe você não saiba como lidar com seus filhos, talvez você como filho tenha dificuldades em honrar o seu pai e a sua mãe. E nisso tudo eu queria pedir para você lembrar que toda essa dificuldade, que toda essa luta, você pode derramar diante do Senhor, na cruz de Cristo. Toda a dificuldade em ser mãe, em ser pai, nas lutas, nos padrões danosos de maternar que a gente vem vivenciando ao longo dos tempos, que você entregue ao Senhor, que você se coloque diante dele, que você possa realmente se despir dos hábitos do passado, porque é difícil isso, e realmente querer ser uma nova pessoa em Cristo e querer começar um novo ciclo, como filho, como filha, como pai, como mãe no Senhor, para que a gente possa em Cristo ter e falar, palavras mais amáveis,
ter gestos mais humildes, que a gente possa estar disposto a acolher, a ouvir e a aprender. Por que não? Aprender novas possibilidades, respeitar as opiniões, valorizar as sugestões, dialogar com os nossos pais, pensando como os filhos, com as nossas mães, de forma mais aberta. Deixar ele falar, ouvir. Que a gente possa viver essa nova vida em Cristo, com qualidade. E nessa tentativa a gente vai errar. A gente vai errar. Mas lembre-se que Ele nos ama, e que Ele nos acolhe, e que Ele nos dá a chance de começar de novo. É uma via de mão dupla. Porque às vezes eu vou tentar fazer isso, mas a outra pessoa não está em Cristo. Só eu que estou. Então, é uma coisa de tentativa e erro. Ore por você, ore por ela, ore por esse relacionamento. Que tem relacionamento de pai e mãe, de mãe e filha, de mãe e filho, que é tão complexo, que é tão doloroso, que é tão complicado, que só vai ser totalmente restaurado quando Cristo retornar. Mas que nas pequenas coisas do dia a dia eles possam ser restaurados e renovados para a honra e glória do Senhor. E eu queria pensar com você e lembrar, não esqueça, Deus sabe, Deus vê, Ele sabe de todas as suas dificuldades. Eu queria deixar essa frase do Max Lucado: se o próprio Jesus não pôde forçar sua família a compartilhar das suas convicções, o que o leva a pensar que você pode? Nem Jesus, estando aqui sem ser humano, os irmãos dele compactuavam com ele em tudo. Demorou para eles entenderem o Evangelho. Você acha que você vai conseguir? Então ore, presente diante do Senhor. Se existe então dificuldade, falta de obediência em relação aos seus filhos, dizerem eu falo, eles ouvem, mas eles não escutam. Como eu queria que eles escutassem, que eles mudassem de vida. Apresente ao Senhor os seus filhos. Dizerem como eu queria ter um relacionamento melhor com a minha mãe, com meu pai. Tem coisa do passado que não dá. Eles provocam a minha ira demais. É eu encontrar com a minha mãe, encontrar com meu pai, a gente briga. Não tem um dia que não sai faísca. Ore, coloque diante do Senhor, para que Deus possa converter os corações uns aos outros. E se, em último caso, não acontecer, apresente ao Senhor as suas motivações, o seu coração, deixa Ele fazer, e talvez isso não aconteça, isso aconteça na glória, mas faça um esforço, se coloque em Cristo, se disponha a isso. Se disponha a isso para que realmente, quando a gente pensa então numa família forte, numa família que tem um compromisso mútuo, numa família que as pessoas investem tempo juntos, que tem uma boa comunicação, que tenha realmente uma atitude de gratidão, de compromisso espiritual e capacidade para passar as crises, você possa estar mais parecido com Cristo nesse momento. Que Deus te ajude, que Deus te fortaleça, que Deus nos fortaleça. Estamos todos juntos. Que Deus assim nos direcione em nome de Jesus. Amém?